Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com as aulas das ciências sociais aplicadas, das humanidades, das aulas que nos dão suporte teórico, metodológico e conceitual para compreender e entender a realidade. Na aula de hoje, muito ligada à antropologia, nós vamos trabalhar a dimensão daquilo que é constituinte do ser humano, a dimensão do discurso. Muitas das vezes, as pessoas trazem consigo discursos que fazem parte das suas crenças, da sua visão de mundo, das suas tradições ligadas a festas, ligadas aos seus ritos, aos seus símbolos. E esses discursos, juntamente com todas essas tradições discursivas, compõem aquilo que os estudiosos chamam de imaginário, né? Aquilo que os estudiosos fazem referência a um certo capital simbólico que está ligado à personalidade de uma pessoa, de um grupo, de uma comunidade. Pode ser de um bairro, de um time de futebol, de uma agremiação, de uma classe profissional. Mas hoje, na nossa aula, nós vamos tratar da dimensão discursiva, que diz respeito a um conjunto de uma sociedade, eminentemente de um país. Nós estamos falando da construção discursiva que caracteriza, que nos faz compreender que é o grande capital simbólico do ser brasileiro. Tá? Nós vamos fazer referência a textos de Roberto da Mata e também da análise de Marilena Chauí sobre as matrizes fundamentais, as matrizes ideológicas, políticas, míticas e religiosas que compõem o ser brasileiro e vêm de um evento que ela chama de fundante, né? De um evento lá no passado, que geralmente é o evento primário de toda organização social, de toda a sociedade, de toda a comunidade. E este evento, por ser fundante, ele vai trazer consigo interpretações, visões de mundo que fizeram com que essas pessoas interpretassem o evento e, a partir daí, esse conjunto de textos, esse imaginário discursivo, por assim dizer, vai, de certa forma, constituir, vai dizer o que é aquele determinado povo. Então, por esse capital simbólico, nós temos a maneira de compreender diferentes povos, né? Então, se nós pudéssemos hoje fazer uma distinção, né, o que constitui, né, a identidade do povo brasileiro a partir da sua matriz discursiva. Então, a gente vai nos textos, a gente vai nas tradições, a gente vai nos eventos mais antigos. Fizemos isso numa outra aula, quando ali fizemos a interpretação de eventos como o Carnaval, a Parada Militar, a Procissão Religiosa, eventos típicos da nossa cultura, da cultura brasileira. Hoje, nós iremos, com a ajuda de Marilena Chauí, um pouco mais distante. Nós vamos lá no descobrimento do Brasil e, principalmente, no texto de Pero Vaz de Caminha, na carta que ele envia ao rei, das suas percepções daquilo que ele encontrou aqui, da terra, da natureza, dos habitantes que aqui havia e restaram poucos até hoje, os índios, e de como que essa carta e essas concepções, elas, de certa forma, nos qualificam e interpretam, e nós fazemos referência a esses textos que compõem, de certo modo, a nossa brasilidade. Então, vamos acompanhar essa identidade, se podemos colocar assim, do ponto de vista, né, tanto do antropólogo Roberto da Mata e também de Marilena Chauí. Então, qual é a identidade do povo brasileiro se a gente puder partir do seu imaginário discursivo, daquilo que os brasileiros falam a respeito de si e do próprio Brasil? De acordo com Roberto da Mata, né, o Brasil tem eventos, coisas que marcam essa identidade, né, e essa identidade está constitutiva de cada um de nós. Nós já vimos, né, em outra aula, os eventos, né, Carnaval, Parada Militar e Procissão Religiosa, como constituintes
e nos ajuda a entender o que é ser brasileiro. Mas também Marilena Chaui busca trazer, compreender essa identidade do ser brasileiro a partir, né, daquilo que foi feito, né, do momento fundante, no caso aí, o descobrimento, ou se alguém preferir, a invasão, né, tem gente que lê dessa maneira, não vamos polemizar aqui, que os povos europeus, notadamente os portugueses, fizeram há 500 anos, e isso caracteriza qual é o mito fundante do brasileiro a partir desse descobrimento, né? Então, nós vamos verificar, de acordo com Marilena Chaui, que existe uma matriz, né? Existe um mito fundante, uma narrativa construída ali a partir da carta de Pero Vaz do Caminha, e que nós, como brasileiros, vamos lançar mão, vamos nos retratar ali e vamos buscar ali os elementos que nos constituem. Esta narrativa, ela está carregada de elementos que são políticos, religiosos e também filosóficos, né? Então, esse mito, né, nós estamos usando a acepção num sentido antropológico, não estamos falando que é mentira, né, não é nada disso. Aliás, a filosofia não trata mito mais, pelo menos nessa acepção, na acepção de textos antigos, textos que caracterizam povos e suas interpretações, textos simbólicos, é como se fosse uma solução imaginária para as tensões, conflitos e contradições que não se resolvem, né, ali no cotidiano da realidade. Então, é a maneira como as pessoas constroem as suas respostas, as suas tensões, é a maneira como elas interpretam, né, a sua condição. Então, é uma acepção psicanalítica, é uma repetição, né, a impossibilidade de simbolização, é um bloqueio. Se eu não tenho como dar conta suficientemente da realidade, eu faço por meio de um sentido antropológico desse mito, eu faço por uma transposição, uma interpretação, né? Então, quais seriam, né, esses elementos? Qual é essa contribuição de Marilena Chaui para a gente reconhecer o brasileiro? E a partir disso a gente pode tentar aí, claro, buscando adequadamente, com ferramentas adequadas, compreender outros povos, compreender como são os norte-americanos, né? Como eles têm aquele ideal de nação escolhida por Deus para ser a liderança do mundo, né? Ou podemos tentar compreender o que é a nação alemã, aquela coisa, né? Não sei se alguém já percebeu, né? Alemanha, né? Na língua alemã, Deutschland, né? Ou seja, Deutsch, Deus, é terra endeusada, né? Ou seja, aquela concepção daquele espaço terreno diametralmente iluminado, abençoado por Deus. Ou seja, todos os povos têm suas matrizes, suas maneiras fundantes, né? Foram o discurso que foi criado no momento que estava sendo criado aquela nação, aquela comunidade, aquele povo. E aquele discurso é extremamente constitutivo da identidade daquelas pessoas. Então, Marilena Chaui vai dizer que nós temos uma matriz com 4 elementos fundantes, e essa matriz ela tem condições, né, de explicar teológica, ideológica e politicamente a maneira como o brasileiro se constitui. Então, vamos verificar separadamente cada um desses 4 elementos e verificar se essa concepção, se essa percepção de Marilena Chaui se revela, se nós somos assim como ela coloca, se isso está aí dentro do nosso dia a dia. Esse primeiro elemento da matriz, esse primeiro elemento do mito fundante do Brasil, que ela vai chamar, ela vai dar o nome de visão do paraíso. Então, vamos imaginar, os portugueses chegam no Brasil há 500 anos e eles encontram uma terra extremamente fértil, né? Imagine o Brasil há 500 anos atrás. Extremamente farta de frutos, né? Rios, cachoeiras, praias belíssimas, né? E, principalmente, quem são os habitantes que aqui estão?
indígenas, a maioria deles, né, não, vamos dizer assim, que não participava dos valores morais do povo europeu. Ou seja, a maioria deles com pouca roupa, né, ou em alguns casos, nenhuma roupa. Né? E imagine uma nação católica, né, de matriz judaico-cristã, chegando aqui no Brasil. A Europa, em 1500, já não tinha tanto da sua natureza, né? Mas imagine o português chegando aqui e encontrando aquela terra idílica, né? Aquela terra cheia de pessoas dóceis no sentido, como eu diria assim, ingênuas, né? Não contaminadas com ganância, com ambição, sem apego a ouro, metais ou aquela coisa, né? Sem aquela questão que a gente imagina como era a Europa de 500 anos atrás. Marilena Chaui vai chamar esse primeiro elemento de visão do paraíso. Até porque na carta de Pero Vaz de Caminha, a interpretação é essa. E não é difícil a gente perceber, porque uma nação católica, né, cristã, chega aqui, ela só pode ter uma única visão. Qual é essa visão? Encontramos, né, na crença daquelas pessoas, o paraíso, né, descrito na Bíblia como aquele paraíso do Gênesis de Adão e Eva. É aqui no Brasil. Isso, gente, não é difícil da gente perceber, porque na narrativa bíblica, né, ali, que também é um mito, a narrativa é que o primeiro casal fundamental foram colocados no lugar e eles não precisavam trabalhar, colhiam, e era o que os índios faziam, né? Os índios, eles eram eles extrativistas, né? Retiravam do terreno local, pescavam, e passavam, né, boa parte do dia ali na natureza, retirando a caça e as mulheres do trabalho doméstico. A gente sabe, né, e é isso também que acho que assusta até hoje o europeu, o brasileiro toma muito banho, terra quente, farta de rios e cachoeiras. Então, esse primeiro elemento da matriz constitutiva do brasileiro é que o Brasil, presta atenção nessa palavra, é o paraíso na Terra, né? O Brasil por isso que as pessoas brincam, né? Deus é brasileiro. Por quê? Porque aqui é o paraíso, porque 500 anos atrás alguém colocou na carta, nós encontramos o paraíso, encontramos a terra descrita ali no Gênesis. Vamos ver mas o que é o resultado disso? Uma coisa é a matriz simbólica no imaginário das pessoas. A outra coisa é o que a matriz faz no dia a dia. Primeiro, o Brasil é exaltado pela sua natureza, né? Os indígenas são vistos como dóceis e inocentes. Não sei quem leu aí Iracema, né, de José de Alencar, tá lá aquela visão do índio dócil, inocente, ingênuo, né? Aquela visão idealizada do indígena e da terra e da natureza, embora nos últimos dias isso não tenha sido suficiente para romper com tanto desmatamento e tanto problema, né? Esse é um outro detalhe. Bom, continuando, o segundo elemento que Marilena Chaui destaca, né, nesse mito fundante do Brasil, agora é a concepção providencialista que veio com os portugueses, né? Os portugueses muito católicos chegaram aqui, viram essa terra e interpretaram que eles descobriram o paraíso, né? Olha só que curioso. Então, por que eles descobriram o paraíso? Aí começa uma outra questão. É uma concepção providencialista. Deus, na acepção daquelas pessoas e naquele texto, na modo como eles entenderam, Deus escolheu os portugueses para que eles, povo, nação católica, escolhida por Deus, preste atenção que essa noção de escolha, né? Essa escolha de eleição divina, né? Deus me escolheu, Deus me chamou, isso está em muitos povos. Né? Isso está com o norte-americano,
né? Isso está com muitas pessoas. Então, a ideia aqui, a providência divina cumpre, né, numa história profética, e o descobrimento, né, a ação dos portugueses descobrir é uma ação providencialista e profética. Deus queria que os portugueses descobrissem o Brasil, e se Deus queria isso, e se Deus nos escolheu, nós somos uma nação muito especial. Nós somos mais especiais do que os outros. Aqui eu não sei se entre nós tem alunos de uma ou de outra concepção, espero que você não fique incomodado com isso. Basta a gente entender como é colocado por muitas pessoas. Eu vou sempre dar exemplos para a gente entender, vou pegar exemplos de outros povos. O conflito entre Israel e Palestina, né? É um conflito político, está ligado ao espaço geográfico lá, né? E faz-se referências também a matrizes ideológicas, religiosas. Ah, não, foi Deus que me escolheu, e Deus me escolheu, então esse lugar é meu. Estranho isso, né? Essa coisa de que Deus escolheu. Nós não trabalhamos com essa questão de escolha. Eu não acho que Deus escolha alguém, né? A gente aqui muitas das vezes faz uso desses textos, né, dessas matrizes discursivas, muitas das vezes para se achar melhor do que alguém ou para justificar, muitas das vezes, os nossos interesses. Então, esse segundo elemento é uma concepção providencialista. E qual é o resultado dessa concepção providencialista? Para os brasileiros, né, o nosso país é uma terra abençoada. É um paraíso, quase um paraíso reencontrado. E se estava na vontade de Deus que fôssemos encontrados por uma nação católica, nós estamos nesses planos de Deus, somos terras abençoadas. Isso está em muitos dos nossos cânticos, na nossa poesia, está na nossa cabeça. E aí começa o problema, né? É quando essas matrizes, né, esses elementos discursivos, eles estão no nosso imaginário e eles começam a ser apropriados, principalmente por governantes, por políticos, e é aquela coisa, não, nós somos o país que vai dar certo, né? Lembram daquele texto, né, lá de Pero Vaz de Caminha? Essa é uma terra especial, aqui se plantando, em se plantando tudo dá. Acho que todo mundo conhece essa frase. E todo mundo acha que essa frase está ligada à agricultura, ao agronegócio. De fato, o Brasil é uma terra muito fértil, né? Olha a Amazônia, olha o nosso cerrado, né? A riqueza. O Brasil é uma terra extremamente fértil. Mas, lá no texto original, não está falando de plantação, de agricultura. Lá, Pero Vaz de Caminha está falando o seguinte: nós temos a, a concepção e o objetivo de cristianizar o Brasil, evangelizar o Brasil. E em se plantando aqui, tudo vai dar. Ou seja, era uma ideia civilizatória, era uma ideia religiosa, não tinha nada a ver com plantação. Mas essa matriz teológica, o Brasil está nos planos de Deus. Aqui é uma terra abençoada. Aqui vai dar tudo certo. Aqui a pandemia não vai fazer nada com a gente. Não é bem assim, né? Embora governantes em todas as eras dizem que aqui é o país do futuro e que aqui Deus nos escolheu, a gente tem visto justamente o contrário. Continuando, o terceiro elemento do mito fundante do Brasil, né, Marilena Chauí vai dizer que é uma visão profético-messiânica milenarista da história, né? Vai se contrapor à providencialista. Aqui vamos ver se vocês conseguem compreender, né? Essa visão profético-messiânica está ligada com o mito milenarista, aquela coisa que muita religião acredita, volta de Jesus, né? E que agora com a pandemia ficou muito forte, né? Estamos passando por um momento da provação, aquela coisa toda, mas é aquela concepção de que há uma luta entre o bem e o mal, entre Cristo e o anticristo. Há um período de provação, mas Cristo vai vir vencendo e instalará um reino de 1000 anos
de felicidade e vai haver um reino celestial de Deus aqui na Terra. Essa concepção, ela é uma ideia de que a gente pode até ter dificuldades, mas a gente supera elas e depois fica tudo bem. Isso pode ter desaparecido um pouquinho, mas, de algum modo, né, você pode verificar que, desde 2010 para cá, a religião tem sido muito utilizada pelos políticos, né? Seja para se opor uns aos outros, seja para dizer que um outro político é comunista ou que acompanha o aborto, mas a religião, ela tem sido utilizada pelo político, pelos governantes, né, e recuperando esses mitos justamente para distorcer. Tá? Então, por exemplo, se tem crise econômica, se tem pandemia, se tem desemprego, se tem dificuldade, basta você, num discurso, falar que Deus vai ajudar, que nós somos o país escolhido e de que nós estamos no cumprimento da vontade de Deus, que aqui tudo vai dar certo, que aqui é o país do futuro, e de repente está todo mundo batendo palma, está todo mundo olhando para o futuro e esquecendo o que de fato está acontecendo. Esquece o desemprego, esquece a violência, esquece até mesmo a pandemia, ou nega-se a pandemia. Não, isso não vai acontecer conosco, porque Deus está conosco. E aí você produz aquilo que a gente chama de negacionismo. Você vai para você busca um discurso mítico, e aí você acaba desfocando a realidade. E por último, e aí talvez vai ajudar vocês a entender melhor, o último elemento dessa matriz fundante para Marilena Chauí é uma concepção de que, como país religioso, descoberto por religiosos, e que o evento do descobrimento ou invasão, que quer que você imagine, foi um ato de Deus, da vontade de Deus, da escolha de Deus, e Deus escolheu o país certo pelas pessoas certas para o descobri-lo. Os seus governantes só podem reger pela graça de Deus. Aqui é uma mistura entre política e religião, entre igreja e Estado, que sempre na história da humanidade foi perversa, seja judaico-cristã ou seja de qualquer outra religião, né? Misturar política e religião é perverso e perigoso. Aí a ideia é o seguinte: o poder está na mão de Deus e ele escolhe algumas pessoas, ele levanta, ele unge algumas pessoas especiais. Se foi ele que levantou essas pessoas, nada destrói essas pessoas. Você não pode ir contra essas pessoas porque você está indo contra Deus, porque o governante não é como qualquer um de nós. Ele não é um nosso semelhante. Ele é alguém que representa a Deus. Ele não nos representa. Então, ele não tem que prestar conta, ele não tem que dar satisfação da coisa pública, ele vai governar, né, através do poder de Deus. E isso é muito forte, né? É um deslocamento, né? E a gente vê isso em diversos governantes, em diversos políticos, a ideia de que eles não se veem como representantes e eles não se veem, inclusive, na responsabilidade de prestar contas, de seguir legislação, o que quer que seja, né? Eles não vêm da sociedade, né? Eles vêm de Deus e, por isso, que tem creem, acreditam nessa autonomia. Colocado dessa maneira, agora nós vamos ao elemento fundamental que conclui essa aula e que nos ajuda a entender o que está no capital simbólico discursivo do brasileiro. Então, nós temos aí uma ideia, né? Vamos recuperar aí, basicamente todos esses 4 elementos fundantes, a ideia de que o Brasil é um país especial, não é como qualquer outro país. Aqui é um país, como disse o poeta, abençoado por Deus. Né? Lembra da canção? Um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Né? Tem versos aí que vêm justamente da carta de Pero Vaz de Caminha. Se somos um país
especial e abençoado por Deus, é um país jardim, é um paraíso, né? Vocês viram nos 4 elementos aí, é o país que vai dar certo, é o país do futuro, é o país cujo Deus, né, é brasileiro, mas aparece uma contradição. No discurso, na crença de todos os brasileiros, o país é um país jardim, é um paraíso. E aí eu faço uma pergunta: quem nunca em casa, depois de assistir, talvez ultimamente está difícil pensar nisso, né? Mas repare comigo, provavelmente você tenha, com membros da sua família, assistido o telejornal em algum momento da sua vida a respeito de um furacão, a respeito de uma guerra, a respeito de um desastre natural no exterior. E geralmente os nossos parentes, quando terminam a matéria, diz assim: "Não, o Brasil é abençoado, né? Aqui não tem guerra, aqui não tem furacão, aqui não tem terremoto. Olha como o país é abençoado." Por favor, quem nunca ouviu isso dentro de casa? É justamente essas matrizes simbólicas, esse imaginário simbólico do brasileiro que se vê, né, como membro de uma nação extremamente abençoada por Deus. Olha, se a gente for olhar para a Amazônia, a gente pode até dizer que a gente é muito abençoado, que de fato nós temos um capital muito grande. Mas esse discurso, esse capital simbólico, manipulado por governantes religiosos, ele esconde uma contradição perversa. O Brasil é isso mesmo? Então, por exemplo, a gente, em anos anteriores, conflito Israel-Palestina, teve um ano que morreram 2.500 pessoas. Todo dia o telejornal falava: morreram 20, morreram 30 lá na faixa de Gaza. E aí você falava: o Brasil é abençoado. Só que tem uma coisa: todos os dias morrem pessoas assassinadas no Brasil, vítimas de arma de fogo. Você conhece esses números? Anualmente, é mais de 60 mil pessoas assassinadas por arma de fogo. E aí você pode pegar os 10 últimos anos de conflito na faixa de Gaza, você pode somar com a guerra na Síria, você pode somar com todos os conflitos aí dos últimos 5 anos, não vai dar nem 20 mil pessoas. Então, o Brasil não é um paraíso. Da mesma maneira, né, eu estou falando apenas da violência. Essa violência que acontece. Então, vamos continuar. Às vezes a pessoa assistiu a televisão e viu lá um terremoto. Ou talvez um tsunami. Lembram do tsunami? 300 mil pessoas morreram lá na Ásia. E aí você fala: não, o Brasil é abençoado, não tem terremoto, tsunami, isso não acontece aqui no Brasil. E aí eu passo para outro número. Quantas pessoas perdem a vida no trânsito brasileiro? Mais uma vez, mais de 60 mil pessoas. Vai fazendo as contas. Então, se você pegar todos os desastres aéreos e você pegar todos os desastres naturais nos últimos, aí eu vou colocar 5 anos, não chega nem a metade do que morre aqui no Brasil vítima do trânsito. E aí, nós podemos pegar outras tragédias. Então, o Brasil não tem terremoto? Muito raro. O Brasil tem desastres naturais significativos? Raramente. Né? O Brasil viu, e aí talvez, quando começou a pandemia, lá em fevereiro, muitas pessoas falaram: isso não vai chegar aqui no Brasil. Não, isso aí é coisa da China, isso não chega. Não, isso nunca chegou, aqui o Brasil nunca teve. Foi por causa dessa concepção mítica, né? Dessa fundamentação simbólica de que nós somos abençoados, o mal não acontece com a gente. E é por isso que talvez muita gente
de vez em quando eu converso com as pessoas e alguém, eu não sei se a pessoa está fazendo isso por um aspecto político ou se é uma ignorância, ou se a pessoa não se liberta dessa concepção simbólica e mítica do nosso imaginário discursivo. Mas você ainda encontra pessoas na rua que falam: eu não conheço ninguém que morreu pela Covid. Aí eles me perguntam: você conhece? Conheço. Eu tenho amigos em São Paulo, tem pessoas que eu conheço aqui em Belo Horizonte, parentes de pessoas que eu conheço. Então, é uma negação da realidade. Então, a contradição insolúvel de Marilena Chaui é essa. No discurso dos brasileiros, no imaginário discursivo, no discurso dos nossos governantes, que manipulam isso muito bem, na crença simbólica, no imaginário simbólico do brasileiro, o Brasil é um paraíso. Mas o que o Brasil é na realidade? E aí eu vou trazer outros números. Quantas mulheres são violentadas e estrupadas no Brasil? Uma a cada 11 minutos. E aí você pega violência contra mulheres, violência contra homossexuais, a violência do trânsito, a violência das armas de fogo. Na realidade, na crença, o Brasil é um paraíso, mas na realidade, o que é o Brasil? O Brasil é um inferno para se viver. Se for olhar os números, o Brasil está mais para inferno do que para paraíso. Né? Então, o que ocorre? O que é importante, né, a gente compreender de tudo isso? Fechando, né, a guisa da nossa conclusão. Muitas das vezes, o discurso de uma pessoa, ele é um discurso que está fundamentado nas suas concepções, nas concepções do povo ao qual ele faz parte. E essas concepções, esse capital simbólico discursivo, muitas das vezes cega a pessoa. A pessoa vai te dizer: não, eu sou profundamente feliz, eu sou extremamente realizado, eu sou especial, né, por Deus, mas na verdade é uma forma de negar, às vezes até inconsciente. Então, quando os nossos parentes dizem lá na televisão: o Brasil é muito abençoado, aqui não tem terremoto, aqui não tem tsunami, aqui não tem guerra, talvez a gente devesse dizer para a pessoa: nós não temos isso, mas a gente tem uma guerra pior. A gente tem a violência, a gente tem um trânsito extremamente perverso, a gente precisa fazer com que as pessoas deixem, né, de acreditar nessas questões míticas. Né? Mas isso é difícil, isso não é da noite por dia. Né? Então, essa é a contribuição de Marilena Chaui, que nos permite recuperar esse outro traço do brasileiro. E que talvez explica, né? E muitas pessoas, eu já vi muitos estrangeiros, uma vez eu vi uma chilena dizer que o brasileiro, ele é, digamos assim, muito desligado politicamente. Gosta muito de futebol, e de fato, né? O brasileiro não tem esse engajamento político de outros povos. Né? É como a gente viu aí anos atrás, num pleno inverno, as pessoas manifestando lá nas ruas, indo, né, fazer as suas manifestações. Aqui no Brasil é difícil tirar as pessoas para a rua, e às vezes quando elas vão, muitas das vezes elas estão manipuladas por aquele partido, por aquela ideologia, e por aí afora. Mas é isso. Esta é a maneira que a gente precisa observar no discurso das pessoas. Aquilo que elas falam reflete uma realidade, uma consciência, uma percepção e uma visão de mundo a partir da realidade da pessoa, a maneira como ela lê a realidade, ou aquilo diz respeito às crenças religiosas, ao capital simbólico e aos elementos discursivos que estão ali no imaginário e que vêm muito lá de trás. Né? Então, essas matrizes que nós vimos hoje vêm lá do descobrimento e elas acabam impactando a maneira como o brasileiro se vê. É isso.
Espero que vocês tenham gostado dessa interpretação de Marilena Chaui.